baita vídeo legal, uns vídeos diferentes. Perfeito. Começamos a gravar, meus amores. Namastê. A nossa Paula linda está aqui, ela está ali fechando a cortina. Agora, lá em Dubai, são 5h25, é isso? Isso, 5h25. Ah lá, ó, 5h30. Vamos entrar às 6 horas aqui na nossa leitura abençoada. Estamos projetando na tela já a sequência, que é o Paramahansa Yogananda, a versão para o Bhagavad Gita, que é a versão do nosso coração, que a gente salta, é cada tapa na cara, né, amiga? Amoroso, né? Nossa, é muito incrível. É muito incrível. E a gente vai começar a leitura do capítulo, da página 147 dessa obra que a gente está fazendo estudo cruzado, né? Que é essa versão do Bhagavad Gita, que nós já falamos para vocês todo começo de aula, e cruzamos esse ensinamento, essa versão, com a versão do Paramahansa Yogananda, e tem sido bastante rico. Passo a palavra para ti, meu amor. Gratidão. Vamos começar? Então, vamos fechar os olhos, vamos começar com as nossas 3 respirações que a gente faz sempre. Fecha os olhos, inspira bem fundo. Oh. 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 Gratidão por esse momento, que toda a sabedoria divina venha até nós e nos traga muita luz e muita esperança sempre. Gratidão. Amém. Amém. Você Aí, começa uhum. seu livro maravilhoso. Capítulo 7, página 147. Wisdom from Realization. In Sanskrit, this chapter is called the Yoga of Wisdom and Realization, or the Yoga of Wisdom from Realization. The term used for wisdom is jnana. For realization, vijnana. There is room for confusion in this terminology, as jnana and vijnana are open to different interpretations. Both words are from the root jna, to know, which is related to the Greek word gnosis. The prefix vi, added to a noun usually intensifies its meaning. So, vijnana could mean to know intensely or to a greater degree. In this context, however, jnana is the standard term for the highest kind of knowledge, not scholarship or book learning, but direct knowledge from God, of God, spiritual wisdom. If we take jnana in this sense, we are not left with an obvious meaning for vijnana, a more intense kind of jnana. Ramakrishna takes vijnana to mean an intimate, practical familiarity with God, the ability to carry through in daily affairs with the more abstract understanding that is jnana. Ramakrishna says, one who has merely heard of fire as ajnana or ajnana, ignorance. One who has seen fire as
jnana, but one who has actually built a fire and cooked on it has vijnana. In this chapter, we find ourselves following several trails and sometimes lost the unifying theme, which is knowledge of the supreme reality underlying nature. Eventually, however, we come back to the starting point. Knowledge contrasts with ignorance, transcendent reality as opposed to the phenomenal world. But the but to pursue the byways, first Krishna's two natures are discussed. On the one hand, he has created out of himself the elements and all things that make up the phenomenal world. Beyond this is Krishna's spiritual nature as the transcendent Lord of the universe. Here the Gita is referring to a concept that later became a basis of the Sankhya school of Hindu philosophy. Sankhya recognized two fundamental principles underlying all things: Prakriti, the principle of mind and matter, and Purusha, the principle of pure spirit. The union of these two eternal fundamental forces sets in motion the creation of the world as we know it. The union also shapes and defines all ordinary human experience. In Sankhya, the goal of self realization is seen as the final freeing of the spirit, Purusha, from its flirtation with mind and matter, Prakriti. Unlike Sankhya, however, in the Gita, it is Krishna who is the behind both Prakriti and Purusha. In this chapter, Krishna is presented as the creator of the world. His divine nature can be glimpsed in his bewildering and wonderful creation. In much Hindu mythology, it is the god Brahma who takes credit for creating the world. It is he, the four-faced deity, who has flung forth the manifold worlds for this and former, as well as future universes. But in the mythology of Vishnu, Brahma is born in the lotus that grows from Vishnu's navel. The lotus in the lotus is Vishnu's womb. In it, Brahma is born, and at Vishnu's origin, he creates the worlds. Vishnu is the real creator. Brahma is a demigod, born of Vishnu's will to create. Here in the Gita, Krishna directly assumes all the roles and honors usually shared with the other aspect of God worship in the Hindu faith. It is not that these other divine personification are rejected, but simply that all attention is on Krishna. For the author of the Gita, Krishna is the form of God to be worshipped, and for the time being, all other forms of God disappear. Krishna alone is, in fact, the one verse states that whatever other God one seems to worship, one is in reality approaching Krishna himself. Worshipping him, knowing him, enables the devotee to attain the goal. Though the world is not used in the Gita, the idea of the world as Krishna's lila, his play, become a cherished theme later Hinduism. Krishna, it is said, created the world in play, just as a child might desire to have companions to play with. Krishna desired companions and make the world. Krishna participates in the game of life. His divine qualities shine through the world wherever there is excellence.
of any kind. He is, he tells Arjuna, the essence of every created thing, the sapidity of water, the brightness of fire, the effort of spiritual aspirant. This may be what is meant by vijnana of our title, the mystic's vision of the divine as present here, and how is perhaps the real meaning of the term. The word Maya appears here, taught not for the first time in the Gita, just as the concept of Prakriti and Purusha are later developed in Sankhya philosophy. Maya is later built into the formal structure of Vedanta, another of the six major schools of Indian philosophy. The word Maya comes from the root ma, to measure out, and originally mean the power of a deity to create, especially to create what Indian philosophy calls name and form, matter and its percepts. Maya was the magical capacity to create form and illusion, a god's divine power to put on a disguise or to fling forth word after word of life. Maya is also the outward look of things, the passing show that conceals immortal being. Maya can be both delightful and dangerous, alluring and yet treacherous. The gunas, the three basic qualities of all created things, thrill with the world of Maya. Crossing over the ocean of Maya is the goal of the wise voyager, and one boat is and one boat is devotion. In this chapter, the Gita begins to stress the importance of love and devotion, themes that later become dominant. Krishna's true nature is hiding by Maya 7.25. The dangers of Maya are not depi- de- depicted strongly in this chapter, but the delusions, moha, of life in Maya's world are hinted at. They are essentially the self centered attachments Krishna has been warning against. Moha, which means confusion or delusion, is something like dreaming while awake, living in a dream. The duality of attachment and aversion, love and hate, beguiles the mind into this moha swoon right at birth. Knowing Krishna and devotion to him is the way beyond this delusion. Thus, chapter 7 contrasts wisdom, jnana, and vijnana with the delusion, moha, of spiritual ignorance. We find here many seminal ideas that are elaborated in the later philosophies of Sankhya and Vedanta. These concepts of Prakriti, Purusha, and Maya do not originate with the Gita. However, the word Maya appears in the Rig Veda, the most ancient of the Vedas, and Purusha is a recurring theme in the Upanishads. The Gita is halfway point between the spontaneous insights the Upanishads the Upanishads and later highly formalized philosophical systems. In the Gita, we find an organized presentation of these and other key concepts without cumbersome technical explanation. Wisdom from realization. Krishna. With your mind intent on me, Arjuna. Discipline yourself with the practice of yoga. Depend on me completely. Listen, and I will dispel all your doubts. You will come to know me fully and be united with me.
I will give you both Yana and Viana. When both these are realized, there is nothing more you need to know. One person in many thousands may seek perfection, yet of these only a few reach the goal and come to realize me. Earth, water, fire, air, action, mind, intellect, and ego. These are the eight divisions of my Prakriti. But beyond this, I have another, higher nature, Arjuna. It supports the whole universe and is the source of life in all beings. In these two aspects of my nature is the womb of all creation. The birth of the solution of the cosmos itself take place in me. There's nothing that exists separate from me, Arjuna. The entire universe is suspended from me as my necklace of jewels. Arjuna, I am the taste of pure water and the radiance of the sun and moon. I am sacred. I am the sacred word of the sound heard in air and the courage of human beings. I am the sweet fragrance in the earth and the radiance of fire. I am the life in every creature and the striving of the spiritual aspirant. My eternal seed, Arjuna, is to be found in every creature. I am the power of discrimination in those who are intelligent, and the glory of the noble. In those who are strong, I am strength, free from passion and selfish attachment. I am desire itself, if that desire is in harmony with the purpose of life. The states of sattva, rajas, and tamas come from me, but I'm not in them. These three gunas deceive the world. People fail to look beyond them to me, supreme and imperishable. The three gunas make up my divine Maya, difficult to overcome. But they cross over this Maya who take refuge on me. Others are deluded by Maya, performing evil deeds. They have no devotion to me. Having lost all discrimination, they follow the way of their lower nature. Good people come to worship me from different reasons. Some come to the spiritual life because of suffering, some in order to understand life, some come through a desire to achieve life's purpose, and some come who are men and women of wisdom. Unwavering in devotion, always united with me. The man or woman of wisdom surpasses all the others. To them I am the dearest beloved, and they are very dear to me. All those who follow the spiritual path are blessed, but the wise who are always established in union, from whom there is no higher goal than me, may be regarded as my very self. After many births, the wise seek refuge in me, seeing me everywhere and in everything. Such great souls are very rare. There are others whose discrimination is misled by many desires. Following their own nature, they worship lower goods, practicing various rites. When a person is evolved to something with completely faith, I unify his faith in that. Then, when faith is completely unified, one gains the object of devotion. In this way, every desire is fulfilled by me. Those whose understanding is small attain only transient satisfaction. Those who worship the gods go to the gods, but my devotees come to me. Through lack of understanding, people believe that I, the unmanifest, have entered into some form
But they fail to realize my true nature, which transcends birth and death. Feel see through the veil of Maya. The world deluded does not know that I am without birth and changeless. I know everything about the past, the present, and the future, Arjuna, but there is no one who knows me completely. Delusion arises from the duality of attraction and aversion, Arjuna. Every creature is deluded by this from birth. But those who have freed themselves from wrongdoing are firmly established in worship of me. Their actions are pure, and they are free from delusion caused by the pairs of opposites. Those who have refuge in me, striving for liberation from old age and death, come to know Brahma, the self, and the nature of all action. Those who see me ruling the cosmos, who see me in the Adibhuta, the Adidaiva, and Adiyayana, are conscious of me at the time of that death. Uau, eu lembro do Yoga Institute quando eles mencionaram Adibhuta, Completamente. Advaita, right? Se a gente não tivesse estudado, né, amiga, tudo aquilo, igual ele falou aqui de Sankhya, né, Prakriti, Purusha, nossa, eu não ia entender absolutamente nada, eu acho. Foi na aula de Sankhya. Uau! Tudo se completando, né, eu acho. Tudo, né, se linkando uns aos outros. Todas as filosofias que a gente estudou lá. Que incrível, incrível. Vamos iniciar o nosso Paramahansa. Engraçado, eu tirei a notificação aqui do WhatsApp, porque É eu o tenho que seu que deixar tá ele vibrando? aberto. Eu acho que é. E eu tirei a notificação até aqui. Vou tentar novamente tirar. Vou botar aqui Focus, Do Not Disturb. Pronto, deve. Enquanto isso, eu só vou fazer um xixi break e já volto. Enquanto Tá. você se prepara para você começar o Estou próximo. vendo toda a sua página de WhatsApp. Ah, oi, mamãe. Ai, tem a galera mandando mensagem aqui. Tadinha. Eu não Pode ir, posso amiga, que espero. fechar porque a gente vai projetar aqui, né? Ah, deu certo. Ah, tá. Não, tá. Aqui. Beleza. Saiu o WhatsApp, agora tá. Quer dizer, tá o WhatsApp, mas tá o texto só, né? Eu já volto. Tá, te espero. Fui lá pra dar um beijinho, amor. Pegou um chazinho? Perna pra que te quero. Ah, pá. Como é que tá tocando isso? Pronto. Deixa eu só responder ele aqui, que eu acho que ele foi caminhar. Ai, Aqui. cadê o bofe? Aqui.
Ele foi caminhar. Ai, riqueza, né, amiga? Caminhadas transcendem. Ai, quando você vier visitar a gente vai caminhar todo dia. Nossa, eu amo. Ah, ele foi Não, pra reunião já. Ah, qualquer ok. coisa que a gente tá precisando, né? Vai dar uma caminhadinha que a resposta vem. É, é. Que bênção que é, né? Amiga de Deus. Deus é Uma tão maravilhoso. caminhadinha, umas asanas. Ai, eu terminei agora também. Ai, a gente é outra pessoa, né, amiga? Depois da prática. Você fez sua prática já? Ai, que bênção. Não fiz E ainda a antes minha. da nossa aulinha, porque eu sei que depois eu começo a fazer outras coisas aqui, então nem tem como. É, que aí você já está pronta. Ai, que linda. Hum. Vamos retomar aqui a nossa gravação. Já conseguimos visualizar. Quem começa, meu amor? Eu. Tá bom. Liberdade por meio de ação. 3.17. Já não restam deveres para aquele cujo amor único é o eu, que se deleita no eu e, no eu, repousa satisfeito. Esse homem nada ganhará se agir no mundo e nada perderá se o fizer. Não é dependente de nada nem de ninguém, fora do eu. Paramahansa Yogananda definiu o ego como a alma identificada com o corpo. Essa identificação estimula o homem a agir com base na falsa crença de que este mundo é real. As estrofes acima nos insinuam que as almas iluminadas se abstêm da ação. O próprio Deus, o divino dramaturgo, afinal de contas, escreveu, encenou, dirigiu e interpretou todos os papéis em seu grande drama do universo. O objetivo do drama é levar a humanidade a compreender, pouco a pouco, que tudo não passa de um espetáculo do qual as pessoas participam, mas na qual nunca realmente se envolvem. Deus se satisfaz com saber que os homens anseiam por reabsorver-se nele depois que o pano cair e a unidade com ele for atingida. 161, 162. 62. Mas Deus precisa de trabalhadores no local e, portanto, agradam-lhe aqueles que decidem permanecer aqui para, movidos por um desejo sem desejo, ajudá-lo a produzir a peça. Uau! O importante é não agir por inspiração do ego. Nossa separação de Deus é ilusória. Todo pensamento que ruminamos, todo feito que realizamos e todo aquele desejo que abrigamos são mero reflexo de sua consciência infinita. O dramaturgo humano escreve todas as cenas de sua peça. Essa precisa de um vilão, ou, quando menos, de personagens antagônicas. Sem a tensão dramática, não há drama e o público perde o interesse, de fato. Se o dramaturgo for bom em seu métier, gostará de escrever também as cenas dos vilões, pois é preciso habilidade para mostrar a lógica inerente ao mal, de seu próprio ponto de vista. No fundo, de tudo o que acontece é um segredo, a alegria divina, sem a qual o universo não se teria manifestado. As pessoas aferradas ao corpo gritam com angústia, mas não pode haver alegria no sofrimento. Entretanto, quantas histórias desfiam mais tarde? Com muita, com uma pontinha de orgulho, discorrem sobre aqueles mesmos tempos em que mais padeceram na vida. Tudo é, em graus variados de manifestação, bem-aventurança. Até a capacidade de sofrer pressupõe uma capacidade mais refinada para vivenciar a beatitude. O sofrimento provém, sobretudo, do pensamento. As coisas não deveriam ser como são.
Em suma, está implícita no sofrimento a ideia de como as coisas deveriam ser, e assim a alma lhes sussurra, possivelmente acabarão sendo. 3:19. Portanto, cuida para te veres livre de apegos ao empreender quaisquer ações, físicas ou espirituais. Não agindo em interesse próprio, encontrará o Ser Supremo. As ações físicas são praticadas quando aplicamos a força vital ao nível concreto de realidade. As ações espirituais são praticadas quando extraímos a força vital do corpo físico. Agir espiritualmente neste mundo significa ter consciência do eu interior e irradiar essa consciência para os outros seres e para o mundo. O apego é o caminho para a servidão. O desapego é o caminho para a libertação. Certa vez perguntei ao meu guru, que desempenhara em encarnações passadas, conforme nos contou, papéis de destaques no mundo, se o mestre sempre conserva a elevada condição de Nirvikalpa Samadhi, quando é enviado para desempenhar tarefas ativas em nosso plano. Sua resposta foi uma das mais enfáticas. Ninguém perde jamais a consciência íntima de ser livre. Seguindo unicamente, 3.20. Seguindo unicamente a vereda da retação, Raja, Janaka e outros como ele, Karma Yogis, alcançaram a perfeição. Se queres orientar teus semelhantes, também tu deves ser ativo. O rei Janaka era já, de fato, um yogi iluminado e uma alma liberta das vidas anteriores. Sua missão, embora terrena, devia constituir exemplo de ação reta para os não iluminados. Cumprir conscienciosamente os deveres, mas sem apegos. Lahiri Mahasaya costumava citar o ensinamento do grande Rishi Ashtavakra. Se queres ficar livre da reencarnação, evita os prazeres dos sentidos, como evitarias veneno açucarado, devotando-te aos atos de perdão, piedade, contentamento e amor à verdade, e a Deus, como se bebesses néctar. A mais excelsa atitude de Sat consiste, obviamente, em ser impessoal, perdoar, ser piedoso, sentir contentamento, amar a verdade e Deus. Tudo isso de maneira desprendida, sem nada referir ao próprio ego. No ato do perdão, por exemplo, não devemos nunca pensar: sou eu quem perdoa, pois esse pensamento pode inundar a mente de orgulho. Convém antes dirigir o fluxo de nossa energia e atenção para fora, para a pessoa que estivermos perdoando. Tudo 3.21. Tudo o que quer, tudo o que ser superior faz, o ser inferior imita. Tudo que o ser superior faz, o ser inferior imita, estabelecendo assim um padrão de comportamento correto no mundo. O esquema adotado nessa escritura, em estrofes separadas, torna possível aqui e ali interromper seu fluxo para inserir outras ideias. Na estrofe em apreço, encontramos não apenas um motivo para as pessoas voltadas à espiritualidade, viverem segundo princípios elevados, mas também uma resposta à crítica que lhes assaca com frequência a gente do mundo.
Se estão tão preocupadas em fazer o bem, por que não se empenham mais no progresso da humanidade? Essa crítica corriqueira é um sofisma que muitas vezes dissuade os idealistas de prosseguir na busca espiritual. Por que você não faz mais pelos outros? Ora, há inúmeras maneiras de praticar o bem nesse mundo, sem necessariamente realizar grandes feitos. Pense-se nas caixinhas dos partidos políticos, dinheiro acumulado por adeptos convictos de que esse ou aquele figurão irá mudar tudo para melhor. Mas que bem duradouro foi jamais praticado? Essa pergunta nem sequer precisa de resposta. Plus ça change, dizem os franceses. Plus c'est la même chose. Quanto mais as coisas mudam, mais permanece as mesmas. Plus ça change, plus c'est la même chose. Tenha-se em mente o ardor com que certas pessoas saem a campo para convencer os outros a agir como devem. Tais pessoas gritam lemas a plenos pulmões, organizam passeatas turbulentas e ganham montanhas de dinheiro a fim de persuadir os outros a parar com as guerras. A cólera pode, porventura, estabelecer a paz? O grito, abaixo a bomba, põe fim aos massacres? Ainda que os homens só dispusessem de varapaus, logo voltariam a se estraçalhar, tão logo suas emoções se transformassem em cólera. E quem quer brigar lançará a mão, por certo, de quaisquer armas que estejam ao seu alcance. Um exemplo de loucura quase ridícula, pelo menos, seria ridícula caso não houvesse provocado tanto sofrimento. É o momento, é o moderno comunismo. O moderno comunismo. Rússia e China trucidaram em conjunto cerca de 100 milhões de seus próprios cidadãos para lhes impor uma filosofia supostamente destinada a promover o maior bem para o maior número. O que precisa mudar não são os sistemas sociais, e sim a consciência humana. A melhor maneira de aperfeiçoar a sociedade seria, não resta dúvida, criar sociedades menores capazes de inspirar seus membros a promover as mudanças recomendadas dentro de si próprios, individualmente, em vez de forçá-los a marchar em fila cerrada rumo a um bem geral que quase sempre acaba em desastre. Quando um exemplo funciona, outras pessoas podem inspirar-se nele e querer mudar. Sem o desejo de mudar, ninguém se sairá bem em nada. A primeira responsabilidade que o universo impõe a cada pessoa é esta: muda-te a ti mesmo. A lua, já se disse, espalha mais luz que todas as estrelas. Um ser humano transformado causa mais impacto benéfico nos semelhantes que 1 milhão de visionários a clamar por aperfeiçoamentos, que, uma vez cessada a balbúrdia, os deixam exatamente sempre como foram. Mesmo um olhar superficial à história mostra, sem sombra de dúvida, que apenas num campo de atuação houve resultados concretos. O único impacto na sociedade com efeitos benéficos duradouros ocorreu no âmbito da religião. Houve, bem entendido, guerras e perseguições em nome de Deus. Isso pode e deve ser imputado à natureza humana, não aos ensinamentos que nos recomendam amar a Deus e ficar em paz com o próximo. Seres humanos imperfeitos, ávidos de batalha, sempre usarão o nome de Deus como lema, não como mostra de devoção.
e, portanto, inutilmente. Deus jamais subscreve semelhantes crenças religiosas, mas as pessoas se apressam a infectar-se umas às outras com suas imperfeições. Os verdadeiros salvadores da humanidade sempre trouxeram a este mundo a única influência capaz de, permanentemente, melhorar alguma coisa. Todos os grandes mestres declararam que o primeiro dever do homem é melhorar a si mesmo, não impingir aos outros suas opiniões sobre autoaperfeiçoamento. Mas disseram também que a verdadeira evolução só é possível por meio de uma consciência superior, unificadora. No entender de quase todos os grandes mestres, à exceção de Buda, que, como vimos em outra parte, de forma alguma discordava deles, no fundo. O progresso contínuo ocorre apenas com a assistência e inspiração de Deus. Uma das formas de aperfeiçoamento consiste em partilhar com os semelhantes, sem coagi-los, qualquer inspiração que porventura nos ocorra. Partilhá-la é a melhor boa ação que podemos praticar, desde que, num espírito de liberdade interior, se só buscarmos Deus sem olhos para o resto da humanidade, ainda assim faremos pela humanidade. Como a lua cheia, comparada ao firmamento inteiro de estrelas fugidas. Muito mais que qualquer político vitorioso nas eleições. O sábio, que depois de toda uma vida, a tarefa, na verdade, existe bem mais de uma, alcança a percepção direta de Deus e o estado de unidade com Ele, não precisa fazer nada para ajudar ninguém. E ainda assim, sua existência será uma bênção inapreciável para o mundo. Quem, todavia, age no plano terreno, dando um exemplo de amor divino, perdão, paz e alegria celestial, terá incontáveis seguidores. Seu impacto na sociedade como um todo há de ser incalculavelmente maior que qualquer outro. O homem voltado à busca espiritual tem de compreender que nada de mais benéfico poderá fazer em prol de seus semelhantes do que aquilo que já está fazendo. Quando esse homem obtém a libertação final, assim disse meu guru, 7 gerações de sua família de ambos os troncos também se libertam. Tal a recompensa gloriosa colhida de sua realização. E quanto aos discípulos? Ah, eles vêm em primeiro lugar, foi a resposta de meu guru a essa pergunta. A liberdade dos membros da família não é a libertação final, ao contrário. Lembra o que acontece quando alguém se torna imperador e seus parentes são promovidos na escala social? Eis, pois, que seus seres humanos superiores que ajudam a arrebanhar multidões para Deus, só assim se pode aclamar a grandeza de um só assim se pode aclamar a grandeza de um mesmo mestre. Ele se destaca, entre outros, de sua condição, apenas pelo bem que pratica na terra. De outro modo, qualquer Jivan Mukta, depois de atingir Nirvikalpa Samadhi, seria tão grande quanto o maior dos Siddhas ou seres perfeitos. O mestre pode ainda ter um karma com que se haver, mas já é um com Deus, e, na unidade, não existem gradações. Há outra distinção entre os mestres perfeitos. O mestre ascensionado, uma vez atingida essa etapa na vida presente, só dispõe de poder espiritual para libertar uns poucos semelhantes. Um Jiva Mukta, de volta à Terra para cumprir seu karma e, a partir desse nível, orientar seus discípulos,
tem também um poder divino limitado, em comparação com aquele que conquistou a liberdade plena para auxiliar a raça humana. Quem, por outro lado, se liberta totalmente e, no entanto, preserva sem egoísmo o desejo sem desejo, a fim de instruir o mundo, renasce na liberdade perfeita e volta munido de poder espiritual ilimitado. Essa pessoa é um avatar. Só quem chegou à libertação final em uma existência anterior merece tal título. Um avatar é um salvador universal, como Krishna, Buda, Jesus Cristo. Milhares de pessoas, na verdade, milhões, ao menos em teoria, pois nunca há tanta gente a um só tempo que de fato busque Deus. Podem ser por ele conduzidas à presença de Deus, tal como uma poderosa locomotiva consegue arrastar após si um longo comboio. 3.22 Ó filho de Pritha, Arjuna, nenhum dever pesa mais sobre mim. Não tenho mais etapas a vencer em nada, nos três mundos, material, astral e causal. Me resta alcançar. No entanto, ainda trabalho para a edificação dos outros. Onde quer que se faça essa boa obra, lá estou. Essa passagem encerra dois significados. Um patente, outro oculto. Krishna diz, em termos explícitos: embora livre, ainda trabalho neste corpo em benefício dos outros, mas esotericamente deixa implícito: eu, o Espírito Infinito, estou no âmago de toda a obra espiritual, edificante em toda parte. Ou seja, qualquer obra verdadeiramente boa já é Deus. O devoto que serve com sinceridade e amorosa reverência não precisa nunca temer que ele o recrimine. 3.23 Ó Partha, Arjuna, se eu deixasse de agir na criação apenas por um momento, os homens imitariam minha inatividade. Como se dará que uma pessoa não iluminada saiba ao certo se Deus está ativo ou não? Krishna diz aqui que, sendo embora o divino, ocupa como avatar um corpo humano para deliberadamente dar o exemplo de como o homem deve viver. Muitos mestres espirituais aconselham seus seguidores a levar em conta, de preferência, o estado de não ação do Espírito Supremo. E caso intentem alcançar esse estado, a permanecer por eles próprios inativos. Não é essa a lição de Krishna no Bhagavad Gita, uma vez que esse importante aspecto de seu ensino tem sido tratado com ressalvas por aqueles que julgam toda atividade uma ilusão. A pergunta persiste na mente de algumas pessoas: o que é certo? A ação ou a inação? Estará Krishna meramente opinando sobre o assunto? Ou terá sido talvez mal interpretado? Discorrerá acaso sobre um estado mais mundano de consciência, oferecendo uma alternativa para que as pessoas possam mais profundamente aceitar? Uma resposta poderia ser dada pela visita a um desses lugares tamásicos, onde a atividade se reduz ao mínimo. Antros de ópio, por exemplo, ou bares que as pessoas frequentam para se embebedar. O torpor provocado por semelhante atividade pode ser mortal. Não raro, transforma em pouco tempo velocistas em tartarugas humanas. Voltaremos mais vezes a esse importantíssimo assunto. Aqui, cabe enfatizar que Krishna não dirigia às pessoas do mundo, mas a Arjuna, a quem ele próprio chamava de príncipe dos devotos. O importante aqui
é que não precisamos, de fato, ver Deus em ação. O modo como seus avatares se comportam deveria ser o melhor mestre do homem. E embora o ensinamento varie até certo ponto, de acordo com a necessidade dos tempos, todos prescreveram as mesmas verdades básicas e todos foram, de uma maneira ou de outra, ativos simplesmente para servir de exemplo à humanidade. As mostras de energia que dão quando ajudam as pessoas inspiram seus seguidores a ser, também eles, mais energéticos em sua própria vida. 3:24. Se eu deixasse de ser ativo na criação cósmica, o universo cessaria de existir. A confusão se instauraria e a humanidade seria arrastada para a ruína. Existem dois tipos de pralaya ou dissolução cósmica, a parcial e a total. A dissolução total que Krishna menciona aqui apenas de passagem, pois seu tema, de momento, é a reta ação que leva ao rompimento dos laços do karma. Significa o refluxo de toda manifestação vibracional ao fim de um dia de Brahma, o período contato por éons da manifestação cósmica, que é seguido por uma igualmente longa noite de Brahma. Krishna fala aqui da dissolução parcial, discutindo a necessidade da presença de Deus na vida humana e antevendo a ruína que resultaria da ausência de inspiração divina. A dissolução parcial é uma manifestação reduzida da consciência manifesta de Deus, que acarreta o caos e a ruína gradual da humanidade. O primeiro verso da estrofe em exame apenas alude à dissolução total, para nos lembrar que, sem Deus, nada de verdadeiramente importante pode ser realizado. O segundo verso, com sua referência à dissolução parcial, torna claro que, mais que qualquer outra coisa, o homem precisa de Deus. O afastamento parcial de Deus, da manifestação exterior, significa o enfraquecimento daquele poder magnético que encaminha a humanidade para cima, no rumo da iluminação. A falta desse impulso antecedente, a natureza humana contaria com pouco ou nada que a pudesse elevar. Tá sem som, amiga. Opa, voltei aqui. Deixa eu só confirmar. 169, 170. A humanidade precisa da graça divina, sem a qual jamais se voltaria para o bem, exceto, é claro, temporariamente sob influência do sofrimento. Essas poucas estrofes lembram ao devoto que ele não deve depender unicamente do poder da inteligência humana, a atividade inspirada pelo ego, que aparentemente se justifica pelo senso comum, está fadada ao malogro no cabo de qualquer tentativa de conduzir com o tempo ao desastre. Yogananda explicou em seus comentários do Gita que no mar surgem às vezes áreas de calma relativa, fazendo com que a superfície pareça por breves instantes lisa como vidro. Normalmente, essa superfície é agitada, quando não turbulenta. De igual modo, há lugares na Terra onde predomina Sattva Guna, a qualidade que enaltece. Outros onde Rajna Guna, a qualidade que ativa, se mostra bastante pronunciado. E outros ainda, onde Tamoguna, a qualidade que obscurece, reina soberano. Quando Sattva Guna é retirado ou se obscurece, a humanidade mergulha na ruína. Há épocas chamadas yugas, durante as quais as pessoas se mostram relativamente iluminadas, outras durante as quais elas preferem agir em interesse próprio, e outras ainda onde as quais a treva
espiritual prevalece, quando então a guerra, o ódio e a violência constituem a norma. Existem também galáxias inteiras onde predomina um dos 3 gunas ou qualidades. Temos aqui um assunto fascinante que recorrerá devido tratamento mais à frente. 3.25. Ó descendente de Bharata, Arjuna, assim como os tolos agem por apego ao ego, na esperança de recompensas, os sábios devem agir, ainda que a sabedoria os haja afastado na necessidade de qualquer ação, com desprendimento e serenidade, servindo alegremente de guias para os outros no caminho da iluminação. 3.26. Não deve nunca o sábio condenar o ignorante, quando este age por instigação do ego. Ao contrário, iluminado que é, deve limitar-se a convencer seus semelhantes a preferir a ação reta e justa. A condenação, tantas vezes encontradas em obras religiosas, faz quase tanto mal quanto bem. A maneira de ajudar as pessoas a sair da ignorância é despertar nelas o anseio de saber mais. Repreendê-las por sua insensatez seria como ralhar com o cego por ele não conseguir ver. As censuras prejudicam também quem as profere, pois, ainda quando pareçam provir da sabedoria, brotam inevitavelmente contaminadas pelo senso de superioridade alimentado pelo ego, que enreda também o pregador nas malhas da ilusão. Os pensamentos da pessoa são tingidos pelas roupas que veste. Se veste o cinza da crítica moderada, seus pensamentos ficam nebulosos. Se veste o preto da condenação intransigente, seus pensamentos se tornam sombrios. E se veste as cores joviais da delicadeza, aceitação e perdão, não apenas inspira simpatia aos outros, como aviva ainda mais essas cores em si próprio. 3.27. A tendência universal à atividade emana dos 3 gunas ou qualidades da natureza. O homem, porém, ludibriado pelo egoísmo, pensa: sou eu quem faz. O ego do homem lhe sussurra: este corpo é meu. No entanto, as células de nosso corpo mudam com o passar dos anos, incessantemente. Pode-se-ia então perguntar qual desses corpos é a pessoa? O ego lhe diz: estes pensamentos são meus. Mas os pensamentos lhe vêm involuntariamente, não se sabe de onde. Paramahansa Yogananda escreveu: os pensamentos têm raízes universais, não individuais. O homem de consciência ensobrecida pode, com o devido esforço e a influência adequada, iluminá-la. Que conteúdo mental, então, é verdadeiramente o seu? O que parece nos pertencer são unicamente as características manifestas. E elas dependem do nível de energia e consciência que mantemos na espinha. A fim de varrer da mente o mau humor, por exemplo, tente esse método simples. Concentre a atenção e energia persistentemente no ponto entre as suas sobrancelhas. O magnetismo que está ali será gerado, irá arrancá-lo das brumas da melancolia e guindá-lo a uma atmosfera mais rarefeita, onde reina a paz, alegria e aceitação completa. Quando a tentação sexual assediá-lo, transfira a energia dos chakras inferiores, especialmente do Swadhisthana, ou sacral, para o coração, respirando profundamente algumas vezes. Depois sente-se
imóvel, conforme sugerido acima, e concentre-se por inteiro no Kutastha, entre as sobrancelhas. 3:28. Ó Arjuna, aquele que compreende o funcionamento dos gunas na natureza humana e sabe, portanto, que mesmo os objetos captados pelos sentidos dependem do seu poder interior de percepção, recolhe a mente e rompe os vínculos com as coisas da própria fonte dessa percepção. Quando uma pessoa depara, digamos, com uma coisa feita, pode cerrar os olhos e simplesmente se recusar a vê-la, ou então afastar-se mentalmente da percepção dessa coisa, para que em seguida projetar alegria e unidade de beleza em tudo à sua volta. Assim, a fealdade não o afetará, pois verá nela uma manifestação de beatitude eterna, que em última análise subjaz a todas as coisas. A pessoa pode até, como fazia o grande artista Leonardo da Vinci, em presença da fealdade, olhar para ela, que de uma maneira nova, e considerá-la um aspecto da beleza divina. Não estou dizendo que a pessoa deve mostrar-se indiferente ao feio, ao esquálido, ao perverso, quando os tem diante dos olhos. Não deve, entretanto, permitir que nada perturbe sua paz interior. Mesmo percebendo coisas erradas no mundo e aceitando-as como manifestações de Maya, precisa manter-se interiormente aliada delas, esforçando-se de maneira impessoal para melhorar o que a cerca. Neste ponto, a questão prática é que, se formos atingidos pela sordidez ou o mal, estaremos menos preparados para corrigi-los do que se permanecêssemos interiormente em sintonia com o fluxo da alegria divina. Retirar o poder dos sentidos nos capacita a aperfeiçoar tudo aquilo que percebemos no mundo e a agir sempre em estado de liberdade interior. 3:29. O homem perfeitamente sábio não deve desconcertar os ignorantes ostentando sua percepção superior da natureza da realidade. Deve ter em mente que, iludidos pelos gunas, só lhe resta agir sob essa influência. De novo, cumpre enfatizar que podemos ajudar os outros mais pela inspiração que pela censura. Às vezes, vale dizer, quando as pessoas são por demais arrogantes e obtusas, é preciso sacudi-las um pouco. Por isso, até os mestres sapientes costumam declamar contra as ilusões ao ver seus semelhantes excessivamente dominados por elas. Krishna, todavia, recomenda às pessoas de percepção superior nunca se deixarem afetar negativamente pela ignorância alheia. 3:30. Oferece a mim tudo o que fizeres, despido de egoísmo e desejo, intimamente centrado na alma, sempre calmo e livre de preocupações, empenha-te na batalha da vida, como te compete. 3:31. Os devotos autênticos que praticam meus preceitos e os ensinamentos verdadeiros de outros libertam-se de todo o karma. Aqueles, porém, que desdenham minhas lições e se recusam a praticá-las, iludidos pelo ego, quanto à natureza da sabedoria, fica sabendo que tais pessoas, em sua rejeição, devido à ignorância, estão cortejando o fracasso. 3,
33, página 174. Mesmo o sábio age com age em consonância com os ditames de sua própria natureza. Todos os seres vivos obedecem às prescrições da natureza. De que valeria a mera supressão? Krishna ofereceu ao mundo, por meio do Bhagavad Gita, não apenas as verdades supremas expressas de maneira abrangente e pormenorizada, mas um ensinamento de extremo bom senso. A 33ª estrofe é um belo exemplo da sensatez de suas lições. O Senhor diz a Arjuna: aceita as coisas como são. A história, e talvez a história da religião em especial, está repleta de figuras que tentam convencer os outros a serem diferentes do que sempre foram. Moveram-se guerras, infligiram-se perseguições, atiçaram-se motins, para obrigar povos inteiros a pensar e agir como alguém julgava que devessem agir e pensar. Krishna, nessa passagem, diz com muita propriedade: aceita o que é, não o que supunhas dever ser. Todo sofrimento humano prende-se à ideia simplória de que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Mesmo uma dor física intensa pode ser transcendida quando a aceitamos pelo que é. Tente isso. Primeiro, reconheça com serenidade sua existência. Depois, concentre-se no núcleo dessa dor. Por fim, deixe-a ir, pura e simplesmente. Verá que, aceitando-a sem restrições, ganha forças para liberá-la. Não dê aos outros licença para lhe prescreverem o que, aos olhos deles, você deve fazer. Por outro lado, nunca dispense arrogantemente os seus conselhos, embora permaneça sempre fiel à sua própria natureza. Você nunca se transformará por supressão. A mudança verdadeira só se obtém por transcendência. Se há em você uma qualidade de que não goste, procure elevar a consciência a um nível superior. Se achar que de modo algum conseguirá ignorar uma dor, procure então chegar ao âmago dessa dor. Ao fazer isso mentalmente, ofereça a Deus. Se praticar a sugestão com um vigoroso esforço de vontade, verá que poderá tornar-se num instante uma pessoa muitíssimo diferente. 34. A atração e a repulsão, entre parênteses, pelos objetos dos sentidos, pertencem ao fluxo e refluxos naturais da dualidade. Toma o mesmo cuidado com ambas, pois elas são o maior inimigo do homem. Atração e repulsão são as formas extremas do prazer e do desprazer. Gostar exageradamente de alguma coisa é, por definição, erro tão grande quanto desgostar de seu oposto. A realização em Deus depende de neutralizarmos todas essas reações. Nivelarmos seus picos e vales e percebermos o Espírito único e imutável no cerne de tudo que existe. O segredo não está em deixar de usufruir alguma coisa. Essa solução só condiz à apatia e, consequentemente, ao embotamento da percepção. O segredo está, isso sim, em trazer para o coração todos os gozos, constatar que eles têm sua causa nas reações e depois, conscientemente, fazer com que essa energia suba pela espinha, passando do coração para o cérebro. Gosto e aversões não são, em si e por si, inimigos do homem. Lembram antes vizinhos importunos.
As formas extremas desses sentimentos, porém, atração forte e repulsão violenta, podem lançar a pessoa numa tempestade emocional, que acabará por mergulhá-la nas ondas vorazes da ilusão. Nunca se deixe apaixonar-se. A paixão é a atração extrema, por nada nem ninguém. Nunca se permita odiar, seja lá o que for. Procure antes aceitar esse sonho tal qual é, ainda que ele se transforme em pesadelo. Sua única esperança é ascender a um nível superior de consciência. Algumas pessoas são de fato repelentes. Não gaste suas energias reagindo a elas, nem por antipatia, nem por repugnância. Não as acolha em sua galáxia de interesses. Passe ao largo. Muito fofo. Passe, passe ao largo, como o cisne, por cujo corpo a água escorre sem jamais molhá-lo. Uau! Proteja os sentimentos de seu coração do alvoroço das reações extremas, projetando paz e boa vontade em derredor. Descontraia as fibras do coração. Descontrai-se também externamente do coração, até os ombros. Em seguida, transfira a energia do coração ao longo da espinha para o cérebro. Quando, por exemplo, pessoas gritarem raivosamente à sua volta, sobretudo dirigindo-se a você, descontraia-se por dentro. Centre-se no eu. Sorria no fundo do coração e recorde: só amo a Deus. 3:35. Cumprir o próprio dever, mesmo sem sucesso, é melhor que cumprir com êxito o dever alheio. Mais vale morrer tentando realizar o que nos compete, mais vale morrer tentando realizar o que nos compete do que assumir as obrigações dos outros. Entre parênteses, sejam elas, embora mais fáceis e seguras. Pois esse caminho está semeado de perigos e incertezas. O dever supremo de todo homem consiste, é claro, em encontrar o eu único, Deus. Mas o caminho de uma pessoa para Deus pode ser muito diferente do caminho de outras e de quaisquer caminhos que as pessoas lhe imponham. Se ela não tiver um guru autêntico para lhe apontar a melhor direção, deverá seguir a voz interior que lhe sussurra: é por ali que deves ir, ao fim de conquistar a verdadeira liberdade. O repúdio a qualquer envolvimento posterior com Maia é o critério supremo da virtude. Podemos exclamar por equívoco: mas sinto mais alegria quanto caminho rumo à satisfação dos sentidos. Se não vivenciamos ainda a alegria divina, podemos com maior facilidade ser ludibriados pela mera excitação dos prazeres sensuais. Há também quem diga erroneamente: todavia, quando contemplo esta mulher, entre parênteses, ou esse homem, fecha parênteses, sinto um amor profundo. Ora, um sentimento assim deve ser legítimo. O resultado, na sequência das várias peripécias entre um nascimento e outro, muitas vezes leva esses entusiastas para bem longe de seus primeiros arroubos de paixão. A liberdade interior é, pois, o guia moral mais confiável. Pergunte a si mesmo: encontrarei a liberdade no deleite dessa contemplação?
Sentir-me-ei livre nos anseios deste amor? Amiga, só Uau! vou colocar para carregar aqui. Tem É, mais 2 páginas, espera aí. tá bom. Que tá, ele não meu computador não aguenta, né? 76, 177. 77, 78. Deixa eu colocar a luz. Do Colorado a Dubai. Que a paz e o amor Transcendam! transcendam todos. Todos recebam amor, né, linda? Amor, sabedoria. Muito mesmo. Todos estão recebendo. Vamos lá, 177. Ai, que linda, amiga. Batendo palminhas. Olha isso aqui. Que fofa! Deixa eu bater também. Coração. Coração. Gente, muito lindo isso, né? Ai, meu Deus. A gente chora, a gente ri, né, no mesmo capítulo. Página 177. A pergunta seguinte será, é claro, de que me sentirei livre? Libertação do acicate do desejo não é libertação, é apenas alívio passageiro. A sensação de liberdade deve ser calma e garantir a plenitude interior. Ainda assim, como desabafou certa vez Yogananda, as pessoas são tão hábeis em sua ignorância. Nem sempre convém a gente comum confiar demais em seu próprio tirocínio. A necessidade suprema de todo aquele que busca com sinceridade é a orientação de um guru autêntico. Como fará para reconhecer seu dever principal quem não conta com essa bênção, nem talvez anseia tanto por Deus? O único recurso é perguntar a si mesmo: dar-me-á ele maior liberdade interior e a sensação de ter feito o que era certo para mim? 3.36 Arjuna perguntou: Ó Krishna, diz-me, o que nos impele, mesmo contra a vontade, a fazer o mal, como se estivéssemos sendo forçados a isso? Seguramente já houve na vida de todo homem momentos em que tentações de vários tipos pareciam forçá-los a agir contrariamente ao que sabia ser correto. A pergunta de Arjuna é universalmente compreensível. Krishna respondeu: o desejo e a cólera, atiçados por Rajoguna. Fica sabendo que esses são os piores inimigos da humanidade. A alma desgarra-se de si mesma em consequência do apego ao corpo e da consciência egóica resultante. O sentimento de ter uma individualidade separada. A consciência da separação faz-nos sentir incompletos. Assim, os gunas que por primeiro levaram a alma a nutrir o sentimento de separação se tornam mais ativos com o Rajaguna. No fundo, é o impulso ativador que induz as pessoas a buscar a completude por meio de empreendimentos e aquisições exteriores. Os desejos vêm na esteira de tudo isso. E como os desejos, uma vez despertos, acabam por acabam por se multiplicar ao infinito. Ninguém os consegue satisfazer a todos, por mais endinheirado que seja. A consequência do desejo
frustrado é a cólera. Por isso, bem se diz que a cólera e desejo vão de mãos dadas pelo caminho da vida. O desejo, entre parênteses, ânsia da realização, jamais é inteiramente confiável e está sempre acompanhado, até certo ponto, pelo pensamento angustiante. E se eu não conseguir? A essa ideia, a cólera sempre pode assomar à superfície da consciência. Os gêmeos, cólera e desejo, são inimigos da humanidade porque lhe roubam a paz de espírito. Quando desejamos coisas, dizemos: nunca serei inteiramente feliz até obtê-las. Na sequência imediata desse pensamento vem o medo inquieto de possível fracasso, raiva e perda, entre parênteses, não ganho, de felicidade. 3:38. Assim como o fogo é obscurecido pela fumaça, o espelho coberto pelo pó e o embrião envolvido pelo útero, assim o entendimento humano fica toldado pelas três qualidades. A referência aqui é aos três gunas, Sattva Guna, ilustrado pelo primeiro exemplo. Pode ser facilmente desfeito por um leve sopro da brisa da meditação, tal como a fumaça que oculta o fogo pode ser facilmente dispersada. Um espelho empoeirado talvez exija algumas fricções vigorosas para ficar limpo, mas depois disso voltará a refletir nitidamente as coisas. Portanto, Rajoguna, expresso de maneira correta e com energia comparável ao poder da ilusão, pode ser transformado sem grande dificuldade, a fim de refletir novamente a imagem cristalina do espírito. O embrião, porém, não emerge do útero até seus dias se completarem. Mesmo assim, para a pessoa em que impera Tamoguna, nem lições repetidas, nem esforço persistente de vontade serão úteis. A natureza vai seguindo seu curso e aos poucos conduz a pessoa a um ponto em que, após repetidas decepções e lampejos de esperança de uma maior 77, 178, ué, pulou para um 7. De uma maior compreensão, o seu interior finalmente vem à luz, nascendo com a plena dignidade da criatura humana evoluída. Ó filho de Kunti, Arjuna, o inimigo contumaz do sábio é a chama obstinada do desejo interior. Sentidos, mente e intelecto passam por ser sua fortaleza. O desejo, insinuando-se neles, ludibria a alma encarnada e eclipsa sua sabedoria. Por isso, ó flor da dinastia barata, começa por disciplinar os sentidos, retirando-lhes a energia e transferindo para a espinha. E em seguida destrói o desejo, expulsando-o do coração. O desejo é o algoz pecaminoso da sabedoria e da realização de si mesmo. Os sentidos, dizes, são superiores ao corpo, pois vinculam a percepção. A mente é superior aos sentidos, internos e externos, pois ela é o que percebe. O intelecto é superior à mente, pois compreende a coisa percebida, e o eu é superior ao intelecto, uma vez que é, ao mesmo tempo, percepção e compreensão. Ó poderosamente armado Arjuna, depois de reconhecer a superioridade do eu interior divino em relação ao intelecto,
Subjuga teu eu inferior, o ego, assumindo o eu verdadeiro, e assim derrota o inimigo, que, revestido com a armadura do desejo, é sempre difícil de abater. Aqui termina o terceiro capítulo, intitulado Karma Yoga, dos Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita. O diálogo em que Shri Krishna e Arjuna debatem sobre yoga e a ciência da realização de Deus. Uau! Que lindo, né, Que amiga? Meu lindo! Deus, que capítulo mais incrível do universo foi esse? Gente, tô aqui Eu tô tentando procurar. sei de tanto que eu risquei esse livro que eu tô assim, meu Deus. Nossa, Que lindo, tá? essa Eu coisa das gosto. gunas. Nossa, amiga. Tô até procurando aqui a parte. Aqui, Conta. quer falar, amiga? Mas eu já chego. Fala, vai. Amiga, essa parte aqui, quando mesmo Qual é a parte? página 175, a Peraí. atração e a repulsão pelos objetos, que é a que vai do 32.34. Amei, amei. Aquela parte, posso ler, amiga? Claro. Algumas pessoas são de Nossa, fato repelentes. Não gaste suas energias reagindo a elas, nem por apatia, nem por antipatia, nem por repugnância. E nem por apatia, às vezes, né? Que a gente fala, ai, mas a pessoa é tão sim. difícil, ela não tem ninguém, ele não tem. Deixa eu ir lá. Peraí. Não acolha em sua galáxia de interesses, amei. Beleza. Passe. Aí imaginei o cisne bonitinho. Nossa, Passe, divino isso, amiga. passe ao largo como o cisne, cujo corpo a água escorre sem jamais Mais molhá-lo. molhá-lo. Uau! Proteja Nossa, seus sentimentos, seu coração do alvoroço das reações desenhar. extremas, projetando paz e boa vontade ao derredor. Descontrai as fibras do coração. Gente, essa parte. Que é isso, né? Descontrai as fibras do coração. Eu vou usar isso nas aulas, cara, porque é isso. Que Descontrai. lindo. A pessoa chega toda vez. Não, Descontrai todo as mundo fibras do bloqueado, né? coração. Travado, cheio, guardando tudo aquilo, né, amiga? Que a gente vive guardando as coisas. E essa página eu gostei muito também, porque ela falou, essa parte aqui logo em cima também, que ele falou assim: nunca se deixe apaixonar-se. A paixão é a atração extrema. Ele falou, nunca se deixe apaixonar-se por nada nem ninguém. Nunca se permita odiar, seja lá o que for. Procure antes aceitar esse sonho tal qual é, ainda que ele se transforme em pesadelo. Sua única esperança é ascender a um nível superior de consciência. E essa parte aqui também do 163. Tem várias coisas, né? Não vamos ficar falando, mas eu vou só deixar mais uma aqui. Essa parte, né? Se queres ficar livre da reencarnação, evita os prazeres dos sentidos, como evitarias veneno açucarado, devotando-te aos atos de perdão, piedade, contentamento e amor à verdade e a Deus como se bebesse néctar. Gente, A mais excelsa atitude de Sati consiste, obviamente, em ser impessoal, perdoar, ser piedoso, sentir contentamento, amar a verdade de Deus. Tudo isso de maneira desprendida, sem nada referir ao próprio ego. No ato do perdão, por exemplo, não devemos nunca pensar, sou eu quem perdoa, pois esse pensamento pode inundar a mente de orgulho. Convém antes dirigir o fluxo de nossa energia e atenção para fora, para a pessoa que estivermos perdoando. pá. Ah, Que uau. lindo! É tudo um grande desapego de tudo, né, amiga? De tudo, assim. Uau. Essa parte do cisne também, né? Não se deixar molhar, não se Qual deixar. foi a página do cisne mesmo? Estou tentando achar ela de novo aqui. É 175. 175, tá. Aqui, que ele É, depois, logo depois do que falou aqui, ó, que se tiver, em seguida transfira energia. Quando, por exemplo,
pessoas gritarem raivosamente, porque muitos que estão assistindo aqui, até pra gente, a gente vai para, a gente está fazendo nosso trabalho, aí a gente está tentando se desenvolver, estamos estudando, estamos olhando para si, estamos, né, sendo assim, tá dizendo aqui para a gente não, em hipótese alguma, perder a nossa, deixar o que acontece no externo tirar a nossa paz, de fato, de maneira De alguma, né? E isso às vezes acontece. Então tá aqui, hipótese eu alguma. achei lindo quando, por exemplo, pessoas gritarem raivosamente à sua volta. E esse gritarem pode ser não necessariamente às vezes da voz, mas pode ser até próximo àquela. Tem até uma parte assim, os olhos lançam adagas. Quando você vê que a pessoa tá, a energia tá gritando uma coisa que Verdade. pesadíssima, ou que às vezes está uma coisa contra aquilo que, né, que você está trazendo ali. E aí e se aquelas adagas, se aquelas pessoas gritarem de formas raivosas, e sobretudo, dirigindo-se a você, descontraia-se por dentro, concentre-se no eu. E sorria no fundo do coração, porque às vezes se você sorri aqui, né, gente, na sua É, face, aquela ação pode provocar mais ainda, mais conflito com aquela situação. Então, sorria por dentro, e recorde-se, só ama a Deus. E entra no mantra Deus. interno, até para a gente se proteger. E aquela vibração vai acalmar aquela outra pessoa que está naquela Mas rusga. Não é lindo isso? É uma forma de proteção nossa proteção. também e a proteção para o outro. Não é sorrir, tipo, nossa, só ama Deus, dane-se se essa pessoa está nervosa aqui. Não, é por dentro. Se não tiver como a gente sair dali e tal, né? Achei lindo. Muito divino. Uau. E aí depois ele manda a gente ir lá, voltar, né, para meditação, focar no ponto entre, né, as sobrancelhas, fazer essa reconectação, né, que você volta para, opa, vamos voltar lá para se conectar, né, com realmente o que é que a gente está aqui, né, amiga? E não todos esses desejos, essas coisas, porque eu não sei como é que tá aí onde você mora, porque eu acho que você mora num lugar que é super conectado com a natureza, é um lugar que transcende mais essa energia divina. Aqui onde eu tô é um lugar que tem muito disso, do desejo, do apego, dessa coisa. E a gente vê, assim, uma questão mesmo que tá todo mundo perdido, amiga. É, é aquilo ali, tá todo mundo focado, porque é muito isso, né? O sistema, né? Tirando a gente realmente do que é a percepção, do que é a verdade, né? E todo mundo seguindo essa roda gigante de desejo e se fundindo. E só mais uma outra parte também que ele fala, eu achei isso muito incrível, essa parte aqui, os pensamentos têm raízes universais, Hum. não são não individuais. Ele fala que o ego do homem lhe sussurra: este corpo é meu. No entanto, as células de nosso corpo mudam com os passados anos. Incessantemente, pode sim, então, perguntar qual desses corpos é a pessoa? O ego lhe diz: esses pensamentos são meus, mas os pensamentos lhe vêm involuntariamente. Não se sabe de onde. E eu nunca pensei nisso, mas ele falou: os pensamentos têm raízes universais, não são individuais. E é realmente isso, porque quando você pensa uma coisa, alguém já pensou e veio de outro lugar. Meu Deus, Sim, quer dizer, aquele pensamento que veio para a gente é uma nem é raiz meu, universal, nem é não é seu. meu, não E é às vezes veio nada. de uma, que é o Eckhart Tolle, que é o que eu te falei também, é outro livro, ele tem obras lindas, que eu falei para a gente estudar também, que é o Novo Mundo. Ele fala disso, do campo de dor do mundo, e que a gente pode escolher se conectar a esse campo de dor, que aqui está lindamente especificado, né? Ou seja, a gente, mas aí tem gente que vem e fala, mas você não está sendo empático com a dor do outro. Então quer dizer que você está lá em inação, está lá. Não, mas o Bhagavad Gita, ele claramente aqui, o estudo do Bhagavad Gita, mostra que não é questão, é você mudar, você trabalhar-se a si e de fato É de manter-se dentro na para fora. consciência de dentro para fora, você consegue ajudar. Você sentar naquele campo de dor que o Eckhart Tolle explica e falar, então eu tô aqui com você, tá? Estamos aqui junto e tal. Uma coisa é compaixão, mas aqui o estudo espiritual mostra pra gente essa camada de amor em ação, ou seja,
Vamos silenciar, Nossa, é muito vamos lindo ver isso. como olhar para a resolução daquele problema. Então, quer dizer, antes eu tinha muita mania, ai, ligar para os meus melhores amigos, ali nos meus 20 anos e tal, da época, e falar do problema, falar e falar e falar. Hoje, a gente até fala, mas a gente fala buscando mais uma direção, buscando um desabafar. Fala, tá, mas o que você acha que eu posso fazer sobre isso? E aí um ajuda o outro. Naquela época, eu lembro que eu encontrava pessoas, não sei se você também fazia isso, para desabafar, ou até no ônibus, no ponto de ônibus, a pessoa, É, você os tá bem? encontros era Fala, pra, né? era só para falar, ai, porque o tal fulano fez isso Que comigo, ah, tá, loucura, né, amiga? Meu Deus. e aí a gente acaba triplicando esse campo de dor. Por isso que Brahma Muhurta, o horário da manhã, Transferindo para outra pessoa, né? para a gente nem vem pensamento nenhum. Por isso que é mais fácil meditar, por isso que é mais fácil fazer a nossa prática. Porque esse corpo de dor está dormindo. Ou seja, a gente consegue fazer o nosso trabalho espiritual para poder, sim, quando está tudo vucu-vucu, todo mundo alerta onde a gente está, né? E tal, nas nossas redondezas, mas a gente tá, opa, já fiz. É um banho diário, é uma Tá sempre consistência, todo dia, se purificar, se limpar, enfim. Que lindo, né? Mara, muito tive lindo, amiga. coração aqui. Gratidão, Ai, viu? gratidão, meu amor. Eu vou deixar você também Te amo fazer as tuas muito. coisas. Te amo demais. Vamos finalizar a nossa sessão aqui, a nossa Vamos, gravação? Vamos? Nosso vamos. estudo de hoje, acho que tem muitas coisas para a gente falar, gente. Mas nós também respeitamos o tempo de vocês e também É, entendemos que cada, assim, essa última reflexão, né, da fumaça, fogo, a fumaça, a segunda imagem da sujeira no vidro, né, a fumaça no fogo ali, que é sattva, que a gente facilmente consegue dispersar a fumaça e ver o fogo, né, com uma meditação, o vidro com a sujeira, que precisa um pouco de fricção ali, a técnica do jornal, para poder, que é rádias, né, Radha Guna, e aí a gente consegue sim chegar a uma conexão, a uma conexão com o superior. E a terceira, do neném representa, ali no ventre da mãe, né? Precisa esperar o tempo da criança para nascer, independente de qualquer coisa. Então a gente também tem que entender que a gente tem o tempo sim. para poder receber e entender o ensinamento, né? Vamos iniciar, selar a nossa sessão de hoje, inspirando fundo e pronunciando a sílaba sagrada, o Pranavaam. Om. 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 Agradecemos a todos os Upanishads, Bhagavad Gita, Samkhya, Vedanta e todos esses ensinamentos sagrados. Gratidão, gratidão e amém. Gratidão e amém. Não. E assim é. Vamos encerrar a nossa gravação aqui, pessoal. Até a próxima. Paula, quer falar com eles? Dá um tchauzinho? Gratidão por tudo, por esse lindo ensinamento aqui compartilhado e que a gente continue compartilhando ainda mais com todos ao nosso redor e com todo esse amor, com toda essa sabedoria. Amo vocês. Gratidão, pessoal. A gente vai colocar na descrição as informações. Vocês podem contactar a Paula na rede dela, nos canais dela de comunicação, né? Ou Yashodhara Yoga, ou no perfil dela particular, e a gente fica em contato com vocês e comigo lá no Agatha ou no Aksha Yoga, tá bom? Um beijo e bom estudo. Beijo a todos.